Quando esse urso vai preso injustamente, ele usa uma estratégia para escapar, para descobrir quem é o culpado. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz e hoje capturaremos a história de Paddington 2. Então prepare-se, é a hora do weekend. Dois ursos estavam na floresta comendo alguma coisa. E eles viram um bebê no rio. Então eles decidiram salvá-los. Então a mais velha desceu para salvar o bebê. E o bebê ia se chamar Paddington. E ele gostou nada. E Paddington sabia que hoje era o aniversário de sua tia. Então, o Paddington conhecia todo mundo da vizinhança. E o Paddington ia naquela loja para encontrar algum presente para sua tia. Mas aí nada ali era tão importante, nada tá tão importante. Então Paddington falou que é sério. Então Paddington acha um livro 3D que era aonde sua tia Lucy queria ir. Mas ele falou que aquele livro custava muito caro. Então, ele não daria para comprar. Então, ele imagina como a tia Lucy fica feliz com esse livro 3D. Só que era muito caro. Aí ele mostra que ele tem uma moeda. Só que isso é muito caro, não é? Então, ele teria que arrumar um emprego ou fazer alguma coisa. Então, ele decide arrumar um emprego. E o primeiro emprego que ele vai é de cabeleireiro. Só que ele é só um limpador. Então ele decide cortar o cabelo do senhor. Só que num estado bem chocante, ele raspa o cabelo do cara. Ele tenta consertar, mas não dá certo. Ele se enrola no ventilador e vê o estrago que ele fez. E aí ele tenta consertar. Então ele passa um pouco de marmelada. E o senhor percebe e pergunta: o que é isso? Então o cara da loja ficou muito bravo. E quando a família de Paddington e ele também iam para um negócio lá, uma apresentação, ele falou que ia chamar um voluntário. Que ele precisava de um voluntário. E Paddington foi escolhido. Então, ele perguntou qual é o seu maior sonho. Que é dar o... Ele falou que é dar o livro para sua tia Lúcia de presente. Ele falou que é um livro 3D. Ele falou que achava que esse livro estava perdido. Então Paddington decidiu arrumar um emprego de limpar janelas. Quer dizer, ele não arrumou um emprego de limpar janelas, mas ele decidiu tentar limpar janelas. Só que dá. Então o Paddington limpando as janelas dos pessoal, ele consegue dinheiro, mas não bastante. Mas ele continua limpando carros e até limpa o negócio do aquário. E ele limpa até um prédio inteiro. Então quando ele está passando perto da loja onde tem o livro 3D, ele vê que ele não foi vendido ainda. Só que alguém tá tentando roubar o livro 3D.
Então Paddington vai lá para pedi-lo. Só que aí o alarme toca e o Paddington sai correndo. Aí a policial acha que é o Paddington o culpado. Aí o Paddington sai correndo atrás dele, montado num cachorro de rua. Então o Paddington decidiu cortar um caminho para chegar até o homem. Em um desvio grande, o homem quase deixou o livro cair. Então o moço sumiu em um passo de mágica. Então a polícia chegou e levaram o Paddington embora, porque acharam que ele que roubou o livro 3D. Então a família de Paddington disse que Paddington nunca ia fazer isso. Surbem, o vizinho, estava muito feliz, porque ele não suportava Paddington. E o culpado era o senhor daquele negócio que apresentou o Paddington. E ele usou um disfarce para roubar o livro 3D. E ele tinha um montão de fantasias. Então ele abre o livro 3D e vê tudo aquilo. E no julgamento de Paddington, ele achou que seria livre. Só que ele viu que o julgador era o homem que ele cortou o cabelo sem querer. Então, de uns para outros, eles falaram que Paddington não queria fazer isso. Mas aí tinha cenas do crime, porque a marmelada de Paddington estava lá. Então o cara lá que roubou o livro 3D, ele fala que não viu o cara na noite passada, mas viu o urso dentro da loja roubando o livro 3D. Então ela mostrou um desenho do cara e perguntou se ele viu na noite passada, mas ele afirma que não viu. Então o Paddington é julgado a ficar não sei quantos dias de prisão. E ele chega na sua de Benito na cela. Ele manda uma carta para sua tia Lúcia, falando que ele se mudou e não está mais na casa da família. Mas a família está montando cartazes perguntando se eles viram esse cara. Então, aquele mesmo cara que estava disfarçado de cavaleiro, ele estava procurando pistas. E o Paddington tentou ser amigável, só que os caras tratavam ele muito mal. Então era a vez do pé. Então era dia do Paddington lavar roupa. Então, quando o Paddington terminar, ele viu que colocou uma meia vermelha. E aí os uniformes todos ficaram rosas. Então todos ficaram bravos com o Paddington. Então o Paddington viu que aquela comida era horrível. Então eles falaram: por que vocês nunca conversaram com o cozinheiro? Então disse que o Muralha era o pior, que se alguém conversasse com ele, ele iria se arrepender. Então ele vai lá conversar com o Muralha e fala que a comida dele é horrível. Mas aí o urso bate com baquete na cabeça dele e tá com ketchup no avental. Só que quando o Paddington coloca isso na boca dele, ele prova aquela maravilha. Então ele fala que a partir de hoje terá pão com marmelada. Então eles vão numa vidente para perguntar o que o cara queria com o livro. E ela conta que no passado ela era muito famosa. Eu não sei se era ela. E um cara que queria a fortuna
fortuna dela, cortou a corda e ela caiu. E ele foi até o galpão dela tentar achar o tesouro, só que não tinha nada, só tinha um livro 3D. Então o senhor sumiu em passo de mágica. Então a fortuna e nem foi encontrado. Então ele, disfarçado de freira, vai até um negócio para procurar a próxima pista. Então Muralha chamou o Paddington para ajudar ele na cozinha. Só que Muralha não queria fazer nada. Então o Paddington usa seu olhar e Muralha fica assustado. Então eles fazendo aquela marmelada deliciosa. Então eles vão lá e falam o que aconteceu. Ele disse que uma freira estava tentando fugir e ainda deixou a estátua cair. Então eles falaram para dar a descrição da freira. Então eles adoraram o pão de marmelada. Então pede toda a ideia de ter outras receitas. Então todos sabiam uma receita de cada. Então aquele lugar virou uma cozinha dos paraísos. Não era mais aquele lugar bobo e não sei o que. Eles fizeram muitas coisas, brincaram de corda e Paddington tava ali. E na visita dos pais do Paddington, eles conversaram e estão tentando resolver isso. Mas aí os seus amigos chegam e eles tentam. E eles mostram aqueles desenhos. Aí o Muralha disse que eles não. Que esses não são bandidos, são pessoas fantasiadas. Então, aquele cara que tava atrás de todos os negócios, ela foi na casa dele para falar uma coisa. Então, ela pergunta como ele sabe que o olho do cara era azul. Tony vê que quem é o culpado é o cara famoso. Só que o marido dela fala que ela está alucinando, que pode ser outra pessoa. Então, o Paddington não escuta pro cano que eles estão planejando um plano para fugir. Só que um Paddington falou que uma hora a família dele ia buscar ele. Só que Muralha disse que uma hora eles iriam esquecer dele. E Paddington ficou muito triste, mas ele sabe que eles nunca iriam esquecer dele. Então, ela colocando uma caixa ali dentro, para entrar dentro, para levar até a casa do moço culpado. Mas antes que ele abrir a caixa, ele recebe um telefonema das crianças. Então ele se arruma todo e vai embora. Então ela procura informações. Só que quando seu marido está escovando o dente, ele vê que ela está na casa dele. Só que ele fala por que ele estaria com um livro 3D. Mas aí ele percebe que esqueceu sua gravata e volta para buscar. Então se percebe que tem alguma coisa estranha no teto. Então uma escada aparece e eles sobem. Eles veem que aquelas fantasias são as mesmas que eles viram. Então
que o cara era o culpado. Então, então, o cara tinha chegado para buscar sua gravata. Então, ele percebeu que tinha alguém dentro da casa. Mas aí, na imaginação do marido tentar se esconder, ele percebeu. Eles falaram que estava só revistando a casa. Só que ele mandou eles ir embora. Então, ele falou que o livro 3D estava seguro. Eles não conseguiram descobrir. Então, então, ele viu que ele. Então a família foi mostrar isso. Só que eles falaram que precisariam da digital do homem no livro. Então eles viram que perderam de conversar com o Paddington. Então Paddington acha que eles esqueceram dele. Enquanto ele está sonhando, ele sonha que está na floresta com a sua tia. E ele conversa com os prisioneiros que vai fugir. Então quando deu a hora certa, eles abrem um alçapão e fogem. Aí todos eles entram no buraco e começam a escorregar até a lavanderia, onde eles... E Paddington, que é muito pequenininho, ele consegue escapar. Só que eles precisam de uma estratégia. Então eles conseguem escapar. Então eles falam que era tudo parte do plano deles. Que eles iriam para outro país e levariam Paddington junto. Só que o Paddington queria provar sua inocência. Então ele deixou eles de lado. Então o Brawler falou para deixar ele pra lá. Então o Paddington sai correndo para ir provar sua inocência. E andando pelas ruas, ele já viu que seria procurado. E quando uma delegacia viesse, ele teria que se esconder num canto. Então ele viu uma caixa de negócio e tentou ligar para sua família com a sua única moeda. Só que ninguém até atendeu. Ele falou que fugiu da prisão. Só que em algum tempo chegou uma ligação que era a sua família. E eles falaram que o culpado era o cara que negociou. E a mãe deles tinha um número dentro da casa. Então eles combinam em ir atrás disso. Então ele decide ter uma carona com o cara do lixo. Então pede, estão tentando inventar todo mundo para não ser pego. Ele percebe que aquele lá é um homem que está com o livro 3D, só com disfarce. Então o Paddington sobe em cima do trem e eles vão em outro trem. Então eles vê no rádio que 4 criminosos fugiram, mas os 3 foram sumidos, mas Paddington ainda está solta. Então, ele tentando ver o código para tentar pegar o tesouro.
Paddington usa a maçã caramelada para tentar chegar até o vagão. Só que ele quase vai de arrasta. Só que ele consegue abaixar. Então ele consegue pegar o livro 3D. Só que o cara percebe que ele está lá. Então ele encosta ali e fecha novamente a caixa. Então ele tentando recuperar o livro. Sua família também tentaria isso. Então eles viram Paddington. Só que o cara viu que o trem estava se separando. Então o Paddington fugindo, ele chegou no final do vagão. Só que aí alguém abre o alçapão e ele cai de bumbum no chão. Então ele pega uma espada e a moça pega e a velha pega uma espingarda. Só que aquela espingarda era de plástico. Mas aquela espada cortava. Então, no sinal dela tentar pegar Paddington, ele usa a sua escada para tentar chegar. Só que o cara puxa a sua escada novamente e prende ele em um vagão, separando o vagão para a direção dele ir até um negócio sem saída para ele cair no mar. Só que ele tá com um negócio e eles conseguem recuperar o livro. Só que aí o Paddington já tinha caído no lago e a mãe estava tentando soltar a corrente e esse era o fim. Só que aí os amigos de Paddington apareceram para ajudar. Então eles conseguem salvar o Paddington e o Paddington chega em casa perguntando o que aconteceu. Só que eles mostram que o cara foi preso por ter roubado o livro 3D. Só que ele falou que hoje já é aniversário de sua tia e ele queria ter dado o livro 3D para ela. Só que aí todos estavam lá embaixo para comemorar que Paddington não era o culpado. Então, ele falou para ele ir até a porta. Então, ele chegando até a porta, ele via que a tia dele está lá. Então, esse é. E aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então até o próximo vídeo aqui no canal. Até lá!